Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma conversa de sexta. Pessoal do YouTube, a gente já está no ar, então podem já compartilhar aí suas perguntas, suas questões, seus comentários, tá? Então hoje a gente está com o Rafa Pitt e o Ricardo Simões. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Rafa. Aqui o Ricardo é o nosso convidado de hoje. Daqui a pouco a gente vai apresentar ele em detalhes. E o Rafael Pitt é o mais novo voluntário aí da Liderare dentro do Conversa de Sexta. Rafa, seja muito bem-vindo aí ao projeto. Obrigadão, meu xará aí. Estamos aqui estreando hoje aí, né? Uma conversa bem legal aí com o Ricardo. Vamos lá. É isso aí. Ricardo, obrigado por aceitar o convite e estar conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade e é um prazer estar com vocês aqui hoje, para compartilhar um pouco dessa experiência. Beleza. Então tá, gente, a gente convida vocês aí que estão nos assistindo, ou ao vivo, ou depois, tá? A acessar o nosso site, estou passando aqui embaixo, www.liderare.org. Lá você vai ter acesso à nossa programação, tá? Nossos cursos, as preceptorias, os eventos que acontecem. Tem vários eventos gratuitos, tá? E agora, nesse mês de agosto, vai começar uma nova série de eventos também no sábado, tá? Então não perca, vai ter bastante novidade aí para vocês, tá? Nas redes sociais, vocês acessam no @liderologia, né? Facebook, Instagram, no YouTube, a gente está presente ali, tá? Então você pode também nos acompanhar. Essa live aqui, ela fica gravada no YouTube, você vai ter acesso imediatamente após. Agora está ao vivo, né, nesse momento, e depois vai ficar lá. E também a gente divulga o áudio via podcast, né? Até o Rafa pode dar um depoimento aí, porque o Rafa ele conheceu o programa via podcast, né, Rafa? Eu conheci o programa faz algumas semanas atrás, alguns meses atrás, né? E eu tenho esse hábito, né, de ouvir bastante podcast, viajando, fazendo atividades do dia aí, às vezes trabalhando também, né? E é uma coisa que ajuda, né, a gente aprender mais coisas, trazer mais conhecimento, enquanto tá fazendo outras coisas, fazendo exercício, né? Então, né, muito agregador aí, principalmente o podcast aqui da Liderare, né, da Conversa de Sexta, muita gente, muitos convidados que são fora de série. É sempre muito legal a gente poder conferir que as várias mídias aí a gente acessa vários públicos. Eu sou um fã de podcast também, eu ouço vários aí. O áudio ele tem uma característica diferente, né? Não te sequestra você inteiro, você pode fazer coisas enquanto está, por exemplo, no trânsito, né? Legal, quero agradecer a interação já do pessoal no YouTube. Ah, aqui, IS Pobra, eu não sei como é que pronuncia o seu nome, tá? Obrigado pela participação. Ana Maria, também, obrigado. Michel, tá bom? O pessoal está chegando aí, vocês ficam à vontade para comentar, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho umas divulgações aqui para fazer para vocês, tá? Convite para vocês participarem aí do Congresso de Empreendedorismo Evolutivo do IPC, que vai acontecer em novembro, tá? Ele tem a ver aí com o nosso Holopensene, né? Do empreendedorismo, né? E também a gente convida vocês a participar da Semana Internacional da Consciologia, tá? Que é um evento aí da AIESEC, tá, ok? Que vai estar acontecendo aí a partir do 12 de agosto, ok? É um evento online, é só vocês se inscreverem lá no www.easycons.org. Certo? E com isso eu gostaria de convidar vocês a gente ver a frase, conferir a frase da semana. A gente sempre começa assim, tá? Para quem está chegando hoje. Então hoje a gente tem uma Orto Pensata do professor Valdo, que vem do léxico de Orto Pensatos, que é a seguinte: na assistência interconsciencial sempre se aplica o tempo. Nunca, aqui está errado, nunca se perde tempo. Então sempre se aplica o tempo, nunca se perde tempo. Então, o que vocês acham aí, meus companheiros de debate, sobre essa ortopensata? O tempo, né, para nós está sempre correndo, né? Então uma boa ortopensada para a gente pensar como que a gente gasta o nosso tempo, né?
quando você está na assistencialidade, esse tempo aplicado, né, na assistência ali, ele está sempre te agregando alguma coisa, algum valor, né, por estar fazendo assistência. Eu acho que isso acaba sendo um ponto até quando a gente começa a fazer, você sente isso, né? Você está fazendo alguma coisa para o bem, para ajudar alguém, ou até você mesmo, né? Isso é bem legal, essa pensar aí, né? E muita gente leva essa questão do tempo é dinheiro, mas na verdade não é, né? Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Tem muito mais coisa que o dinheiro também, por exemplo. Né? E dentro do empreendedorismo, por exemplo, que é um dos temas a liderar, a gente tem aí um dos mais, vamos dizer, os gargalos aí do empreendedor é o tempo, né? O que ele vai fazer e tal, o que tem de prioridade para atuar, né? E isso aí é um grande, né? Então, atuando na assistência, você está somando o teu tempo ali, né? Não está perdendo tempo, podemos dizer assim, né? Eu acho que isso, essa reflexão que veio na minha cabeça aí. Legal, deixa eu só dar uma saudação. Oi, Inês, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Rafael? Legal. A Inês está entrando aí como debatedora também, Ricardo. Então, engrossando Olá, o boa caldo noite, aí. Inês. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Inês, tudo bem? Tudo bem. Rafael, é interessante porque essa queixa, ela quase que encaixou, né, numa introdução, que é a questão do tempo, porque do ponto de vista do empreendedorismo, é justamente essa história do dinossauro, né, de 60 anos aí trabalhando em questões empreendedoras. Então, deu totalmente match com aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês aí essa noite. Legal. Eu não sei se tu pegou aí, Inês, tu estava entrando, a Horto Pensata, tu chegou a ver? Eu consegui entrar agora, Rafael. Ah, tá. Aqui, ó. Eu boto na tela aqui, ó, de novo, ó. A ortopensata que a gente está discutindo é essa aqui, ó. Na assistência interconsciencial, sempre se aplica o tempo. Nunca se perde tempo. Legal. Né? Então, na minha opinião, assim, porque o tempo, para a gente que estuda aí o paradigma consciencial, a gente sabe que a gente é uma consciência, é uma consciência extrafísica que está temporariamente aqui com o corpo físico, né, com o sono. E o tempo, ele é uma variável desse jogo aqui, do jogo da vida. Ele não tem o mesmo significado em outras dimensões. Ele tem aqui. E ele nos ajuda no quê, né? Uma visão que eu tenho. Nos ajuda na priorização, por exemplo, na auto-organização. Então, tem algumas pessoas, olha, não são muitas, né? Mas que fazem isso com o pé nas costas, né? São os professores aí da gestão do tempo, né? Agora, outros, né, que são a maioria, né, ao qual me incluo também, ainda está ali, né, tentando ter uma rotina útil, organizar a sua agenda, né, e poder cumprir os compromissos com pontualidade, etc. e tal, né? O tempo realmente é uma variável que ela é um recurso, né, Ricardo? Você estava falando. Pois é, de fato, de fato. Com certeza. Então, eu sempre fui bem organizada, mas não no tempo. Entende? Eu ia fazendo, né? Mas não me organizava como agora que eu estou aprendendo. Você veja quantos anos, 70 para me aprender a melhorar o tempo, não perder tempo. Que agora eu vejo que eu perdi muito tempo, entendeu? Hoje mesmo eu estou aqui o dia todo pensando e me organizando para setembro. Então, você... Olha, não dá para perder tempo, né? Ainda mais nessa minha altura, né? Então, tem que correr mesmo. Isso é importante. Mas vivendo e aprendendo, né? Hoje tem muita abobrinha, vamos dizer assim, né? O pessoal tem muita oportunidade da gente perder tempo com coisa boba, né? É a abundância, né, de recursos que tem. Então, talvez é mais importante do que nunca, né?
Hoje é Tá saber botando onde investir. informação, né? A gente acaba desviando do que é essencial, do que é importante, né? E acaba saindo do que realmente é e desvia o nosso tempo para coisas desnecessárias. Né? Deixa eu dar uma saudação aqui, ó. Quem está entrando também, a Michele, boa noite, Michele. A turma do Ricardo aqui, ó, a Catarina, a Alessandra, boa noite, obrigado, gente. Aqui também o Charles, obrigado pela participação. A turma aí, Ricardo. Tá cheio de gente do Grupo Karma aí. Legal. Então, acho que sem mais delongas, a gente pode começar aí a apresentar o Ricardo, Rafa. Você tem aí a mini bio dele? Vou pegar aqui só um pouquinho. Vamos lá. Ricardo Simões, esse cara aí, empresário, executivo e consultor empresarial com atuação na indústria de software corporativo, engenheiro de sistemas com especialização em marketing estratégico e business intelligence. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 2018, criador e fundador da startup Pense e Troque, curioso e aprendiz. Legal, cara. Que currículo interessante e extenso, hein, Ricardo? Pois é, sintetizar tudo. Nós somos consciência e evolução, então são só alguns aspectos relacionados ao dinossauro digital. O Ricardo, eu pedi uma mini bio para ele me mandou 4 páginas. Aí, aí eu falei, ô Ricardo, vamos sintetizar aqui para caber no tempo do programa. Brincadeira. Não, É mas que o pessoal que vem aqui tem muita experiência, né, gente? Que bom. se É você bom, tiver, ganha bastante. se você me pedisse para colocar em uma palavra, eu colocaria curioso. Ó, Ótimo. legal, É. legal. Mas, ô Ricardo, para começar, de onde é que veio essa inspiração? Por que você... Muito legal o título, mas das experiências de dinossauro digital. Expande um pouquinho para nós essa ideia aí desse título aí. Pois é, sabe, a questão de expandir, tudo está dentro de uma narrativa que a gente constrói enquanto experiência vivida, né? Então, aí eu gostaria de me apresentar para mim mesmo, e aí eu estou me apresentando para vocês. Então, até não sei, Rafael, se quiser compartilhar esse material que eu construí, O como PowerPoint lá, tá. mas Vai eu vou. falando aí Esse que eu boto na tela. assim, a primeira coisa, eu faço uma pergunta, né? Quem é o Ricardo em sua essência? Após 60 anos de existência nesse planeta. A primeira coisa que me vem é que eu tornei-me finalmente um jovem da terceira idade. É assim como eu me considero. Apesar que, pela lei, eu já sou um idoso, mas não sou velho, né? Então, na realidade, essa questão de ser ou estar, né? Aliás, ser uma consciência em evolução, mas eu sou uma pessoa, conforme eu falei, muito curioso, né? E a questão do senso de humor positivo, isso é muito importante para lidar com as situações de maneira geral. Eu adoro trocar experiências como essa com as pessoas, com tudo que me rodeia, sempre de uma maneira muito intensa, né? Procurando viver isso em diferentes dimensões em relação a tentar observar sempre o outro, os outros lados de um mesmo aspecto, pode ser pessoal, do negócio, né? E a questão da interação com o meu meio, que é o relacionamento humano, que é o que a gente efetivamente hoje vivencia, e depois da pandemia, de uma forma muito mais intensa. Porque aí entra a questão do digital, né? O dinossauro digital é porque eu já respiro tecnologia desde que eu me conheço por gente, né? Então, Ô, Ricardo, você é das primeiras turmas lá de TI do Brasil, você acha ou não? Eu não sei como é que foi a história do TI aqui.
Então, eu comecei trabalhando com ambiente IBM, ainda com cartão perfurado, isso aí no final dos anos 70, né? Em 1980, eu já era analista de sistemas. Então, Cartão trabalhava perfurado, meu. com assembler. Aí Sou sim, antigo, hein? hein? Né? Eu sou Cartão antigo. perfurado, aí sim, hein? Essa parte do dinossauro é complicada, hein? Porque eu era muito bom em termos de desenvolvimento, né? Minha última atuação como profissional técnico na área, eu era coordenador de sistemas da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E eu cuidava sistemas de pregão e opções, eram os principais sistemas da Bolsa. Depois houve a incorporação da Bovespa pela BVRJ, a BVRJ chegou a quebrar, e eu fui um dos culpados, porque eu fui para os Estados Unidos buscar o sistema de opções que fez com que o Nagi Narras saísse de São Paulo para operar no Rio, e aí a coisa virou um jogo de político e de poder em cima do mercado de opções, e eles quebraram a Bolsa do Rio, né? E aí, efetivamente, o desfecho disso a gente já sabe. Mas, na época, a tecnologia que a gente trouxe, eu fui buscar nos Estados Unidos com mais um colega, até convidei ele para participar hoje aqui, que ele também é um dinossauro, ele participou desse projeto. Na época, isso assim, já era algo muito diferenciado, né? Porque você entrava com tecnologia e você podia ganhar um mercado muito rápido. E isso já acontecia, eu estou falando aí no final dos anos 80, né? Então, eu comecei muito forte. Depois, a partir daí, eu fui para a área de negócios, mas negócios de maneira geral. Aí entrei lá no comecinho da internet, vendia hospedagem em site, sabe aquele primórdio das coisas. Trabalhei na área fui o primeiro gerente de negócios da área de venda de redes de dados com a X25 e Frame Relay da Telefônica, que tinha comprado a Telesp aqui, isso foi nos anos 2000. A partir daí eu voltei para a tecnologia, mas sempre pela área de negócios, alianças, projetos especiais, né? E, enfim, a questão de gostar, de ter aderência à tecnologia é algo que está no meu DNA, né? E eu conto um pouquinho aí da questão da porta de entrada em relação ao que é o sonho, né? O sonho que a gente tem em relação àquilo que a gente vai ser. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu queria ser astronauta, né? E eu fiz curso de datilografia e eu comecei a estudar inglês com 10 anos de idade. A minha mãe me levava para o curso de inglês. Depois, aos 14, eu já ia sozinho de ônibus, né? E também aprendi datilografia. E aí, eu com a ajuda de Ô, adulto... Ricardo, Ricardo. Oi? ASDFG, você fazia isso lá? A ASDFG? Por quê? CNKJH, não tinha isso? Não, cara, eu sei assim, ó, com 13 anos eu escrevi para o vice-presidente de marketing da NASA uma cartinha em inglês datilografada dizendo que eu queria ser astronauta, né? Pô, que legal, né? E eu queria saber como alcançar. Isso era um sonho, né? E aí ele me respondeu, acho que 3 meses depois chegou, porque na época era só o correio. Chegou um envelope pardo grande na minha casa com o remetente. Aí veio o pôster da Skylab, um monte de material que ele me mandou. Nossa, aquilo, eu fui às alturas, né? E ele dizia o seguinte, que para eu me tornar um astronauta, primeiro, a NASA, nessa época, estava aberta a qualquer programa de formação de astronauta da NASA aberto a estrangeiros. Na época não existia. E a única forma seria, número 1, eu teria que me tornar piloto de caça formado pela aviação, pela FAB, né? A nossa Força Aérea. E aí eu estaria qualificado para que, se houvesse um programa para astronauta, eu teria os pré-requisitos,
que seria falar inglês e ser piloto de caça. Muito bem, eu estudei e entrei na Academia da Força Aérea, já 4 anos depois, passei no exame intelectual, na época eu já era atleta, fui o primeiro lugar no exame físico e fui reprovado. Passei no exame médico, na parte da vista, que é muito difícil de passar. Aí eu fui chamado, eu me lembro até hoje, foi um pouco antes do carnaval, eu tinha 17 anos. Logo foi publicado no jornal essa lista, eram 41 pessoas que entraram na Academia da Força Aérea, e aí aplicaram o teste psicológico. Esse teste psicológico era aplicado por um órgão do Rio de Janeiro chamado NUISO. Era um órgão à parte. E era testes, assim, para medir personalidade, daquilo que a gente vê nas empresas também, né? Uhum. Enfim, o meu perfil, eu fui reprovado nesse teste, e esse teste não era passível a recorrer. Todos os outros você podia recorrer, menos esse daí. Então foi interessante porque ali foi um bloqueio, né? E, em essência foi o seguinte, eles, pela análise deles, é que eu não apertaria um botão para disparar, por exemplo, um míssil, se eu não tivesse de acordo com, recebesse a ordem militar, mas não tivesse de acordo com a questão do destino daquele míssil. Em síntese, foi isso que aconteceu. Você pensava demais. Hã? Você pensava demais, né? O pessoal tem que cumprir ordem lá. Pois é, então esse sonho, nessa hora, né, ele me trouxe para o mundo real, né? E aí eu procuro nessa narrativa que eu construí, Rafael, depois pode compartilhar esse material, tá? Se for o caso, mas assim, a transcendência do sonho para um propósito de vida, que eu consegui perceber isso quando eu fui fazer o balanço existencial aí lá em Foz do Iguaçu em 2019, que eu trouxe já essa questão da Pense e Troque, que eu vou falar um pouquinho agora, que é então, já que a gente vai mudar de bloco aqui, Ricardo, a gente tem uma coluna para passar aqui, tá? Daí, na volta, daí você fala sobre essa outra parte do título, que é a pandemia e a startup, né? É isso aí. Beleza? Então vamos lá. Olá, esse é o Momento Empreender de Propósito. Você sabia que, de acordo com o dicionário Michaelis, a origem da palavra empreendedor significa alguém arrojado, que realiza coisas difíceis e fora do comum? Já parou para pensar por que empreendedorismo é tratado como algo difícil, complexo, arrojado, e não há um estímulo familiar ou na sociedade para os empreendedores? De acordo com pesquisa do Sebrae, empreender é o terceiro sonho do brasileiro. E 50% dos jovens já pensam em empreender ao invés de seguirem carreiras tradicionais. Mas será que empreender é mais difícil mesmo do que seguir uma carreira somente à procura de salário? Tá aí um tema para a gente pensar. Será que o empreendedorismo não deveria ser estimulado dentro da educação infantil para a formação das próximas gerações? Fica aí o tema para a gente pensar de hoje. Eu sou Marcos André, esse foi o Momento Empreender de Propósito. Até a próxima. Voltando, acho que tem a ver até o que o Marcos André falou aí com agora essa parte do blog. Conta pra gente então, Ricardo, dessa parte aí mais recente do teu empreendedorismo, né, durante a pandemia. Um comentário. Ele fala assim, empreender é o terceiro maior sonho, né? Eu diria o seguinte, empreender tem de ser o primeiro propósito. E essa transcendência do sonho para o propósito é que eu consegui sobrepairar e observar na minha jornada, né? Então, a porta de entrada que foi aberta para mim é que, com os mesmos 13 anos de idade, eu já comecei a estabelecer processos de troca de figurinha, troca de jogador de botão, enfim, estava sempre trocando as coisas, né? Isso aí eu trago na minha memória cognitivamente, emocional, de uma forma muito fixa.
porque a gente jogava muito futebol de botão, fazia campeonato do bairro. E meu pai organizava as tabelas, datilografava as tabelas, a gente tinha... Todo mundo tinha mesa de botão, tinha aquela cara na casa do outro, que era o campo do outro, sabe? E aí tinha os jogadores e a gente começava a trocar jogadores igual fazia no futebol normal, né? E então essa questão da troca de figurinha, carrinho, enfim, já estava ali presente na minha vida. E durante mais de 10 anos, já na vida adulta, né, eu acabei tendo uma experiência muito forte, porque toda vez que alguém da família, principalmente os mais próximos, precisavam vender imóveis, automóveis, e estava começando a internet, e eu vendia site, eu já conhecia a parte de processo, o que funcionava, o que não funcionava, como se cadastrar, como publicar, etc. Então, eu comecei a já utilizar esses conhecimentos para fazer negócios em relação ao mundo dos automóveis e dos imóveis. Só para vocês terem uma ideia, isso aconteceu em 1994, então foi 3 anos antes da internet. Eu tinha um imóvel no Rio de Janeiro, que eu morei 10 anos no Rio, conforme eu falei, eu trabalhei durante esse tempo lá no Rio, na Bolsa, e eu comprei um imóvel na planta, fiquei 5 anos investindo, né, para construir, e depois eu tentei vender esse imóvel, fiquei 2 anos e pouco tentando vender esse imóvel, não consegui, acabei trocando por 2 imóveis na Praia Grande, em São Paulo, e depois troquei esses 2 imóveis em 8 carros e uma parte em dinheiro. E não conseguia vender, né? E com essa experiência, muitas trocas aconteceram, aí surgiram os marketplaces, né? E aí foi interessante, porque esse processo de troca sempre foi muito doloroso, muito, e cada vez foi ficando pior. E aí já no mundo digital, isso já nos idos de 2016, 2017, foi quando eu criei a ideia da Pense Troca, comecei a escrever, né? E nessa época era assim, você publicava um anúncio de um veículo, de um apartamento, aparecia um monte de gente querendo trocar com você, mas era por um monte de coisa que não te interessava, e vice-versa. Quando você queria trocar por algo que o Rafael tinha, por exemplo, o Rafael falava, pô, eu troco, mas não é pela sua moto, eu queria um carro. Mas eu troco. Se você tivesse um carro, eu trocaria. Então, nunca o match acontecia. Acabava dando um negócio que não era o melhor para todo mundo também, né? Quando fechava. Exato. E assim, os marketplaces, eles têm foco na compra e na venda, não na troca. Vocês podem navegar em qualquer um, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Quando chega nos filtros, é uma falácia. E ninguém respeita. Então, chega um monte de oferta que não interessa, isso é muito ruim. Aí a gente volta para a questão do tempo, né? Que a gente fala sempre, se aplica o tempo, nunca se perde tempo. Quer dizer, você perde muito tempo com lixo digital que chega. E às vezes é um bem importante. Por exemplo, eu moro em Curitiba e agora eu vou morar em São Paulo e tenho um apartamento de R$1 milhão aqui e eu tenho um contrato agora de 5 anos em São Paulo, eu quero fazer uma troca. Vocês sabiam que, por exemplo, se eu trocar um imóvel com o Rafael, que mora aqui em São Paulo, de R$1 milhão, e eu tenho um imóvel de R$1 milhão em Curitiba, não paga o ITBI, 4% de cada lado, são R$80 mil. Porque a troca no mesmo valor. Pouca gente sabe disso, né? Então, isso é a experiência de aprender em relação ao mundo das trocas e como é que eles funcionam. E essa criação desse projeto, na minha cabeça, ele aconteceu em 2016. Efetivamente, né, eu entrei nesse mundo trazendo tudo que eu conhecia de tecnologia, e efetivamente já a questão da Pense Troque, né, quando eu fui a mercado, eu fui com um PowerPoint e fui buscar investidor para o meu projeto, né? E num determinado momento eu encontrei a pessoa certa, na hora certa, né? E a coisa fluiu. E a gente desenvolveu esse projeto. O Rafael até participou
tanto no início como depois, né, Rafael? Na parte de marketing, já como consultor. E aí é bacana a questão do aprendizado, né? O Rafa entrou ali porque ele queria aprender código, né? E ele foi um dos melhores ali, trainee que a gente teve, porque ele abraçou um negócio e se desenvolveu muito rapidamente. Então, foi interessante porque quando uma ideia como essa começa a trabalhar dentro de um propósito e começa a juntar cabeças, né, para construir algo que é evolutivo, isso faz a diferença, né? E a gente está aqui hoje também por conta dessa experiência que a gente viveu, né? Eu e o Rafael vivemos essa experiência também no dia a dia. Então, é muito bacana tá compartilhando tudo isso aqui hoje, né? Mas a gente lançou, né, depois de mais ou menos 7 meses e mais de quase 1,5 milhão de reais investido na plataforma, a gente lançou o projeto 2 semanas antes da pandemia acontecer. Então, vocês imaginam, né, o impacto de uma startup entrar no mercado. Fala lá, Ricardo, mas você não tinha bola de cristal para poder identificar que, né? E a gente já tinha contratado uma agência de marketing, investimos mais de 20 mil reais por mês para captar pessoas e veículos para as trocas começarem a acontecer, né? Ricardo, só uma coisa, antes de você entrar nesse bloco aí da pandemia, uma questão. Quando você fez lá o balanço existencial e tudo, você revisou seus objetivos de vida e tudo, e com relação à própria startup, você notou que você entrou num fluxo positivo, assim? Sim, foi algo que... Sincronicidade, você tem alguma coisa, você lembra, assim, que confirmou as tuas ideias, né? Sim, ali é um campo muito intenso. Eu nunca tinha ido lá no CE, que foi a minha primeira vez, e foi uma condição inusitada, porque eu fechei o contrato do protótipo do projeto na quinta-feira. Sexta-feira começava o balanço existencial. Eu tinha um carrinho com pneu careca, um Cliozinho 1000. Eu peguei esse carrinho e fui até Foz. O meu crachá foi escrito assim, na mão, sabe? Então, era para ser ali. Eu fui o último inscrito. E recebi apoio. Na época, eu não tinha condição financeira de bancar um hotel. Eu fui acolhido, né, por uma voluntária, a Nilce, que me acolheu tão bem, e foram dias maravilhosos lá. E nessa imersão veio, né, dentro de vários trabalhos e dinâmicas que aconteceram lá, veio muito forte de que eu deveria levar isso adiante, sim, que era um projeto que, de fato, atingiria e poderia dar assistência a muitas pessoas, né, no sentido de ajudar a desenvolver o senso de colaboração, porque, em essência, a troca ela pressupõe uma colaboração de ambos os lados, para se chegar em algo como era, né? A troca já existe há mais de 7 mil anos. Se você for estudar, as coisas funcionavam muito bem com a medida que as pessoas trocavam as coisas na medida que elas precisavam. Não existia aquela questão muito exacerbada da ganância, não da ambição, né? Da ganância. E o dinheiro lastreou muito isso daí, porque entrou muita gente no meio, né? Só querendo ganhar dinheiro. E antes não, antes se cumpria o essencial, que tem a ver com o essencialismo. O essencialismo ele está relacionado muito à colaboração, né? Então, só voltando, né, Rafael, para o ponto ali da pandemia, a gente viveu muita escassez e teve que lá no fundo buscar e se reinventar, né? Durante 2 anos eu fui segurando a operação, fui tentando. A gente participou de um monte de concursos de startup. Eu fiz apresentação desde 3 minutos até 2 horas em inúmeras situações ali tanto de potenciais investidores, concurso de startup,
escritórios de consultoria que buscam investidores no exterior. Enfim, foi longa essa jornada. E agora, mais recentemente, né, já numa finalização de ciclo dessa etapa do projeto, eu tinha, nesse momento, eu tinha 3 alternativas para empreender, seguindo o propósito, que era muito simples. Eu tenho uma tecnologia totalmente disruptiva, que ninguém tem, né, nos marketplaces de veículos, que são 3 aqui, os principais no Brasil, só que eu não tenho veículo e não tenho gente, mas eu tenho a melhor tecnologia. Só tinha um jeito, era bater na porta desses 3 caras e falar: eu tenho isso aqui, você quer internalizar e criar um marketplace de trocas? Você tem 200, 500, 600 mil veículos. A hora que eu jogar tudo isso, mais de 50%, eu fiz pesquisa usando robô, investi bastante nisso, e consegui obter um dado muito interessante. Mais de 50% das pessoas físicas, tanto para troca de imóveis como para troca de veículos, aceitam troca desde que seja com outra pessoa física. Só que tem um monte de intermediário no meio. E a gente desrompe aí, mas precisa de grande volume. E esses caras têm os grandes volumes. Então, eu estou exatamente nesse ponto. 2 deles gostaram, mas deram a negativa para esse ano. E o terceiro, nós estamos negociando, está num fluxo muito bom. Eu estou em momento de prova de conceito e validação de negócio, e pode ser que se inicie um novo ciclo, porque eu procuro dizer o seguinte, né? Que não importa o resultado alcançado, ele é circunstancial, mas sempre vale viver intensamente a jornada. Ela é única e nos traz bagagem e aprendizado evolutivo. Ricardo, aqui, deixa eu só... tem o pessoal, agradecer que o pessoal está participando do YouTube, a gente tem pergunta ali, tá? Dá boa noite aqui também para a Cibele, Polar. Posso fazer uma pergunta aí, Rafa? Vamos fazer assim, ó, Ricardo, eu vou fazer a pergunta aqui colocada no YouTube, depois eu vou passar para o Rafa e para a Inês também, tá? Para a gente bater essa bola aí com pergunta. Então vamos lá. Ó, a Catarina Simões, conhece? Ela pergunta assim, ó, Ricardo, como você acredita que sua experiência de dinossauro digital pode inspirar jovens empreendedores? Obrigado, Catarina. Catarina, eu penso que talvez a essência da mensagem que eu possa passar para os jovens empreendedores é que eles consigam encontrar logo de cara um propósito. Porque aquilo que eu falei, o empreendedor que colocar em primeiro lugar o propósito, já não existe mais sonho. Já virou algo que a pessoa vai fazer o seu melhor. Palpável, né? E aí não importa mais o resultado, porque se ela fez o melhor, durante a jornada, ela vai ter muito ganho, como eu tive. Eu consegui aprender a construir uma startup em cima de uma ideia, a trabalhar e fazer algo que muitos jovens, 95% dos empreendedores de startups, dos concursos que eu participei, foram muitos, inclusive internacionais, tinham menos de 40 anos de idade. Então, pouquíssimos, talvez 1%, 2% com a minha idade. Eu tenho uma grande vantagem em relação à experiência que eu tenho e eles não têm, né? Mas eu tenho muitas outras pontos de atenção em relação ao que eles têm. E você principalmente, na geração que você está, vocês têm uma possibilidade gigante de acelerar esse aprendizado. Então, a minha mensagem principal é a questão de trabalhar muito o propósito. E, para isso, sempre a autopesquisa, né? Procurar sempre estar questionando quem você é, o que te motiva, o que te movimenta. E isso tem que impulsionar a sua vida em toda
os aspectos, né? Quer seja profissional, quer seja pessoal, quer seja evolutivo, enfim. Com coragem, porque tem que ter muita coragem para viver neste planeta, neste momento, sabendo que pela frente os desafios vão ser realmente muito importantes. Muito grandes. Uhum. É isso. Deixa eu só aqui, ó, a Cibele está só te parabenizando, diz que você já está no marketing 6.0, tá? Falou também que empreender exige coragem. Agora o Rafa quer fazer uma pergunta aí, né, Rafa? Eu queria entender, Ricardo, o que que você fez, assim, você tem uma jornada muito grande, muito ampla, numa área que se renova todo dia praticamente, né? Quais as maiores reciclagens você tem que fazer para acompanhar todo o desenvolvimento da tecnologia, da programação e tudo isso, dentro da tua área, que todo dia tem coisa nova, tem coisa chegando, o que que você faz para sempre estar assim, em dia, assim, com as tecnologias, assim? Antes de responder, a gente tem a coluna Finanças Libertárias. Já voltamos. Hoje vamos falar sobre a importância da mudança e a ressignificação de pequenos hábitos para a conquista da liberdade financeira. Vale destacar que liberdade financeira não é sinônimo de construção de patrimônio. Nem toda construção de patrimônio gera liberdade financeira. É possível ter um patrimônio colossal que não gera renda passiva nenhuma. Por exemplo, um carro, sítio, casa de praia que só gera despesa é um passivo financeiro, ou seja, além de não gerar renda, ele ainda consome os seus recursos. Por outro lado, o investimento em um bom fundo imobiliário que paga robustos dividendos mensais é um bom exemplo de ativo financeiro que gera renda passiva. Você pode dizer que conquistou a liberdade financeira quando seus custos fixos mensais são pagos com uma certa margem de segurança pela renda passiva mensal gerada por seus investimentos, considerando inclusive a inflação do período. Mas como se chega lá? Primeiro, é preciso identificar se seu objetivo é realmente esse. O que te brilha os olhos? Ter patrimônio físico crescente ou ter a liberdade de não precisar trabalhar para pagar as contas do mês? Se a sua opção for a segunda, bem-vindo ao Clube da Liberdade Financeira, que tem como um dos seus expoentes o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, Luiz Barsi. Barsi é um dos maiores exemplos da aplicação da filosofia do foco de investimento na geração de renda passiva. Desde jovem, Barsi procurava investir as economias do mês comprando ações que lhe pagariam bons dividendos. É de Barsi a frase: patrimônio só alimenta o ego. A renda passiva é o que paga as suas contas. Hoje, Barsi tem uma renda passiva que lhe garante R$ 1 milhão por dia apenas em dividendos de ações. Foi a partir da consolidação de pequenos hábitos, como o ato de investir o que sobrava no mês e de tentar fazer com que sobrasse cada vez mais para investir, que Barsi começou a construir sua renda passiva. Tudo começou com pequenos hábitos. Se economizar ainda é um ato de sacrifício para você, assim como para boa parte das pessoas, procure ressignificar essa crença. Economizar é construir um futuro de liberdade financeira. A construção de sua liberdade futura tem início nessa pequena mudança. Fábio Marques, para a coluna Finanças Libertárias. Legal, voltando contigo então, Ricardo. A pergunta do Rafael, ela é bastante relevante e importante. E eu me referencio novamente à questão do essencialismo, no que diz respeito a nós sermos seletivos em relação aos inputs, aquilo que a gente vai efetivamente processar e principalmente o que devemos guardar ou não, porque nós temos limitações. E hoje a gente recebe uma avalanche de informações de todos os lados, e-mail, WhatsApp, Instagram, e vai por aí afora. Os temas, os quais são prioritários para você, por exemplo, a minha saúde pessoal, a minha alimentação é importante? Sim. Então, eu vou ler e vou endereçar parte do meu tempo e energia para estar updated com isso. A questão de tecnologia da informação, o que acontece? Ela é muito ampla, muito ampla.
Então, eu sugiro que um tema, por exemplo, uma pessoa pode se interessar mais por inteligência artificial, ou pode se interessar por RPA, que é automação de processos, né? Uso de robôs, ou pode ser uma pessoa que gosta muito da questão de aplicativo, de desenvolver projetos voltados a essa área. Então, são tecnologias diferentes que vão se integrar num determinado momento, mas é muito amplo o conhecimento. Então, é interessante, por exemplo, pegar uma temática ou alguma coisa que interessa e procurar se aprofundar e ver o que está relacionado àquilo ali e ser seletivo em relação às newsletters que vai receber ou o tipo de livro que a pessoa vai comprar e vai pesquisar e vai estudar. Por exemplo, eu, há 30 anos, como hobby, eu adoro tudo que está relacionado à neurociência e neurotecnologia. Eu tenho uma startup que eu devo começar a operação agora a partir de setembro, voltado à meditação eletrônica. Isso eu construí lá atrás e agora estou trazendo de volta. Então, essa temática sempre esteve presente na minha vida. Então, a pessoa tem que entender como ela funciona, aquilo que... E ser seletivo em relação ao que vai chegar, porque vai chegar muita coisa, né? Outra coisa, só para fechar, outra coisa importante é como se aplica essa tecnologia ao mundo dos negócios, que é o empreendedorismo, no final do dia, é o mundo dos negócios, certo? Então, essa questão é muito importante, essa ligação, essa tecnologia, eu consigo transformar ou traduzir isso em algo prático que possa estar alinhado com o meu propósito e eu engatar tudo isso e levar uma diferença lá na frente? Então, é um exercício árduo e realmente o não ele tem que ser muito maior do que o sim. Ser seletivo na questão de tudo que você recebe, né? Sim, essa parte do propósito que você falou, de ser essencial, eu acho sensacional também. Eu já li o livro, assim, já tenho uma experiência com isso. E parece que quanto mais não você fala, né, para certas coisas, mais você entra no foco e você vai no teu caminho certo, né? Eu tenho 2 livros que depois eu posso compartilhar com vocês, que é o Essencialismo e o Aqui e Agora, que também... Tem até uma pergunta, só que é a pergunta do YouTube aqui da Catarina. Quais os livros que mais te inspiram como empreendedor? Daí você já pode colocar junto aí na resposta. Legal. Então, eu vou colocar o Essencialismo. Aliás, eu dei de presente mais de 12 livros desses no final do ano. Que legal. É um livro muito bom mesmo. Eu recomendo também Essencialismo, não só para empreendedorismo, para vários fatores na vida, né? Ou nessa abundância de informação que a gente tem, de conexões também, né? É muito importante, assim, a gente saber filtrar, como você falou. Tem uma pergunta, você vai falar desse tópico ainda, porque tem uma pergunta do YouTube aqui, uma outra também. Não, só ia falar, só comentar a questão do aqui e agora, Rafael, porque você no início falou sobre o tempo, né? Sempre se aplica o tempo e nunca se perde tempo, o aqui e agora, né? Então, o poder do aqui e agora, ele traz muito a atenção e o foco para os homens e as mulheres têm uma dinâmica do funcionamento do cérebro diferente. Nós, homens, ou nós estamos homens, né? Mas, assim, nessa existência... Quem possui androssoma. Portadores de androssoma. Nessa existência, o nosso hardware é diferente do hardware das mulheres, tá? Então, o software tem que ser diferente também. E aí, o que acontece? A questão do foco, da dispersão do aqui e agora, o poder do aqui e agora, é muito relacionado ao foco e atenção. E aí tem a ver com o essencialismo, quer dizer, você primeiro usa o essencialismo com o não e com o sim definidos, aí no sim você traz para o foco, para o aqui e agora. Então, por isso que uma coisa complementa a outra.
Legal. A pergunta é da Alessandra Alexandre. Ricardo, como o empreendedorismo digital pode ser um mecanismo evolutivo consciencial? Pois é difícil essa resposta, mas porque hoje tudo é digital. Você basta entrar no marketplace, contratar uma lojinha e você tem um e-commerce e pode vender qualquer coisa para qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas como que está o processo de venda por detrás disso? A pessoa ela está escondendo alguma coisa, ela está tendo segundas intenções, existe lisura no processo. Então começa essa questão de quem é que são os personas. E quando envolve troca, por exemplo, como é que a minha ideia, o meu projeto pode ajudar as pessoas do ponto de vista que tem a ver com a resposta, Lê, que é a questão assistencial. Como é que eu presto assistência usando todo o conhecimento de tecnologia que eu tenho para lá na ponta alguém ser assistido? É ajudando fazer com que essa experiência, essa jornada possa ser transparente, possa trazer benefícios para os dois lados e aconteça da melhor forma possível, dentro da inteligência da tecnologia aplicada a um processo como esse. Porque quando se fala em troca, é trabalhar muito o senso de colaboração. Trabalhando o senso de colaboração, amplia a capacidade das pessoas lidar uns com os outros. E aí, com isso, a gente consegue, de fato, melhorando tudo isso, a ter menos desperdício, porque as pessoas descartam muito as coisas, começam a usar melhor as coisas. Isso aqui não me serve, mas serve para o outro tem alguma coisa que não serve mais para ele, serve para mim. Alguma coisa deixou de ser produzida, algum recurso na cadeia do planeta deixou de ser produzido porque as pessoas puderam usar melhor os recursos que têm. E basta olhar os lixos que tem espalhado pelo mundo, tem um monte de coisa que poderia ter utilização e não é. Então, a troca pode fomentar, a troca colaborativa pode fomentar. E assim, tudo bem, esse é o meu projeto, mas podem ser pequenas. Você pode estar numa comunidade e na comunidade, por exemplo, não tem... tem muita gente que gosta de bolo, não tem ninguém que fabrique bolo e entregue bolo. Você pode ter um negócio e assistir as pessoas ali, dar um conforto delas comerem bolo, porque os outros não querem mandar bolo lá porque tem medo de mandar e ser assaltado. Mas você é da comunidade, você vai atender a comunidade. Já resolve ali, né? Inês, a Inês está entrando e saindo, ela está com algum problema de conectividade. Vamos ver se você consegue fazer a sua pergunta agora. Eu sei que ela queria fazer. Consegue aí, Inês? Acho que está mudo o microfone, teria que tirar do mudo. Acho que não deu de novo. Não, ela tirou a imagem. É o outro botão, Inês. É o do micro. Isso, agora sim. Agora sim. Pode falar, Inês. Tenta falar aí que a gente vai ver se está escutando. Pode falar, Inês. Eu acho que ela está com algum problema de... Ó, não está no mudo e o som não está saindo. Pede para ela escrever no chat, Rafa. Então, Inês, escreve a tua pergunta no chat, a gente coloca ela daqui a pouco no ar aí. E, enquanto isso, deixa eu fazer uma interseção aqui. A gente tem o Clube do Livro, eu passar o vídeo rapidinho, a gente já volta. Olá, mais uma vez na coluna Clube do Livro Literari. E hoje trago novamente o livro de Noam Chomsky, Internacionalismo ou Extinção, convidando você a participar da estreia do nosso debate sobre livros no Clube do Livro Literari, dia 11 de setembro, às 16 horas. Esse problema é nosso, a culpa é nossa. Estamos permitindo que isso aconteça e não deveríamos permitir. Os outros estados estão absolutamente certos em querer que as armas sejam eliminadas. É por isso que, neste exato momento,
estados importantes propõem uma saída na ONU, cujo texto pode contar com a adesão de 100 nações, que pedirão a imediata proibição de armas nucleares. O que deve ser apoiado? Não minado. E não é que seja segredo, pois qualquer pessoa que examinar os registros da ONU pode tomar conhecimento disso. As pessoas têm diferentes engajamentos, comprometimentos, associações, interesses. Ninguém pode fazer tudo, mas você pode escolher questões que considere importantes e colocar mãos à obra. Eu sou Cibele Verinzuc Xavier, para o Clube do Livro Liderare. Então, voltando aqui, então a gente aguarda daqui a pouco a pergunta lá da Inês, se ela conseguir, ela estava com algum problema de conexão. O Michel aqui disse que já deu like para a gente, obrigado, Michel. A Regina Nakamuta também está dando o alô dela, obrigado. A Maria Luísa também, obrigado, gente. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês aí. Mas vamos lá. Rafa, tu tinha alguma outra pergunta também para o Ricardo? A gente já está... Tem tempo para mais uma pergunta, né? A questão da troca, né? Que é a startup dele é baseada nisso. No começo a gente brincou dos 3 R's lá do Rafael e do Ricardo, né? E tem muito a ver com isso, né, Ricardo? Os 3 R's da sustentabilidade, né? Tipo, reduzir, reutilizar e reciclar. Né? Então, você falou agora de fazer, reutilizar, reciclar as coisas, né? Diminuir nosso impacto ambiental, acho que tem muito a ver com a sua experiência, e eu acho que isso é um jeito da gente agregar, né? Até o empreendedorismo evolutivo nisso também, né? Muito agregado uma coisa com a outra. E poder explorar essa parte, né? Tipo, toda sua estratégia aí de negócio tem muito a ver com essa parte de sustentabilidade. Os 3 R's que você mencionou, durante essa jornada, eu tive um sócio que até convidei ele para participar, o Marcos Souza Aranha, que foi fundador do O-Site. E ele tem uma experiência gigantesca em termos de startup. Na época, ele vendeu o site para o El Sitio, na Bolsa de Nova York, por uma quantia muito boa. Ele saiu antes do estouro da bolha. E nós nos conhecemos no CPUR, nos tornamos amigos. Ele acabou, no começo do projeto, ele foi meu sócio. E ele me ensinou muita coisa em relação à startup. E uma das coisas que a gente exercitou, ele chegou para mim, logo no começo ele falou, Ricardo, ele foi dono de agência de publicidade também e tal, ele tem um blog. Ele falou assim, ele é consultor nessa área de coaching, né? E ele dá aula na GV, no curso de pós-graduação, MBA, aliás, só para executivos de alto nível, junto com o Abílio Diniz. Ele chegou e falou, eu vou aplicar em você o que eu aplico lá no curso. É o seguinte, construa uma narrativa da Pense Troque sendo lançada na Bolsa de Nova York, fazendo IPO, daqui a 2 anos. E faz a reengenharia disso para o dia de hoje. E eu escrevi esse artigo, e nessa narrativa eu dizia o seguinte, que a Pense Troque, no roadmap, ela evoluiu para uma atividade também de direcionamento de doações. Então, por exemplo, eu escrevo um caso que é uma indústria no Japão que ia trocar, o Japão tem uma troca constante de parque tecnológico, então eles iam trocar toda a parte de estrutura corporativa de computadores por uma nova estrutura. E queriam doar toda essa estrutura para escolas, para ONGs na África. Então, eu coloco o match entre as ONGs que a Pense Troque tinha cadastrado lá para receber esse tipo de doação e fazer o match, o direcionamento e a auditoria do tracking para garantir que isso fosse, de fato, chegar às crianças na África e elas pudessem usufruir acesso à internet, ensino, etc., usando essa tecnologia que foi doada. Então, você imagina que o que ia ser jogado ia se tirar o cobre, o mercúrio, etc., isso tudo virou
uma ferramenta evolutiva para as crianças em termos de educação na África. Eu escrevi isso nesse artigo quando ele me provocou para que eu criasse a visão lá na frente de como eu poderia aplicar essa tecnologia para a parte que seria filantrópica, que não tem nada a ver com o dinheiro. Tem a ver com você ter a ferramenta adequada para que aquilo que você quer doar chegue a quem precisa de fato. Legal. A gente está se encaminhando agora mais para o final da nossa live. Ainda não acabou, tá, gente? Não precisa ir desligando aí. A gente tem mais algumas coisas para passar para vocês. Mas, Ricardo, uma última pergunta antes da gente se encaminhar mais para o fim. Seria o seguinte: o que tu acha, na tua opinião, assim, que o Ricardo Simões ele trouxe aí nesse tempo, nessa ressoma aí, de único para contribuir aí com esse espaço-tempo que a gente vive? É uma pergunta profunda, simples e complexa. Eu penso que todos nós, a nossa evolução, ela dentro da linguagem empresarial, existe uma métrica chamada nível de contribuição. O que você entrega de valor para o seu usuário interno, para os seus pares, para os seus parceiros externos, para os seus subordinados e para os acionistas e assim por diante. Essa questão das entregas, da contribuição, ela é muito importante naquilo que a gente consegue enxergar em nós mesmos no nosso processo de construção evolutivo. Então, o que eu penso é que hoje eu consigo, eu completei 62 anos agora na segunda-feira, eu consigo sobrepairar mais as coisas e entender e perceber que eu tenho que sempre procurar fazer o meu melhor naquilo que eu estou desenvolvendo no aqui e no agora. E que não importa o resultado, o que importa é a jornada, o que se experimenta, o que se aprende e se usa os insucessos para se alcançar os sucessos e repetir. Teve uma ocasião que eu trabalhei numa empresa muito grande e eu tinha uma das minhas atribuições era a área de inteligência competitiva. E eu pagava a comissão para os vendedores que me trouxessem casos de insucesso, não só de sucesso. Quando o cara não tem vergonha e fala, eu perdi o negócio, mas foi assim, 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 a gente está aprendendo como não fazer. E como não fazer tem muito valor. Porque aprendendo como não fazer, você está colocando isso e está chegando mais próximo do como fazer. Então, eu procuro compartilhar aquilo que eu aprendi até este momento com todos os momentos que eu tenho experimentado como esse e procurar transmitir isso da forma mais assertiva possível, o que não é fácil. A minha comunicação, eu tenho trabalhado muito, o Rafael é testemunha, ele cansou de me corrigir. Cara, olha para a câmera, faz uma pausa, dá mais um sorriso. Por quê? Porque eu vivi sob muita pressão, muito forte. E uma coisa que o esporte me ajudou também a criar estratégias para lidar com a pressão, rapidamente, tá, Rafael? Porque eu acho que vale a pena se compartilhar isso. Durante um determinado período, eu treinei boxe. E o meu treinador, eu era muito forte, pesava 85 quilos, era da categoria semi-pesado de boxe. Só que eu não tinha altura. Os meus oponentes eram atletas de maior porte, maior envergadura, e eu tinha que me aproximar muito para poder, né, atacar. Porque
E aí o meu técnico falava, você tem que aprender a saber apanhar, em primeiro lugar, não a bater. Então, eu aprendi muito a apanhar, a fortificar e me fortalecer para absorver bem as pancadas. E esse aprendizado eu trouxe para o mundo corporativo. Isso também, a questão da resistência, resiliência. E aí é muito importante o propósito, porque se for só um sonho, não vai ter muita resistência. A pancada vai chegar uma hora que a pessoa sucumbe. Já, se for um propósito, aí é diferente. A gente tem um nível de resiliência e resistência bem maior. Mas eu tenho que respeitar os meus 62 anos de idade, porque eu já não tenho tanto coração forte para muitas emoções. Tá novo, Ricardo. Hoje tu mandou lá no grupo aquele caso do nadador de mais de 100 anos, então, né? É mais meia vida ainda, né? Tem bastante tempo. Gente, estamos chegando ao final. Eu tenho mais um monte de perguntas que eu queria fazer aqui. A Inês não conseguiu fazer a dela, então o Ricardo tem que voltar aqui, obviamente. Quero agradecer ao pessoal que participou e estava conosco aí no YouTube, IS Pobrar, a Ina, a Alessandra, Charles, Cibele, Oládio, Maria Luísa, Regina. E é isso aí, gente. E mais outros aí, desculpe se eu não falei todos os nomes, tá? Obrigado pela audiência, obrigado você que também está acessando a gente a posteriori, né, no nosso material gravado. Antes de encerrar, queria também convidar vocês, tem mais um convite aqui. Tem um lançamento, tá? Simone Zanella com o livro Conscienciosidade Financeira e Propósito de Vida, tá? Com o prefácio de Gustavo Cerbasi, bem conhecido, aí, consultor financeiro, lançado pela Epígrafe. Ainda não está vendo, mas estará até o final do mês aí nas prateleiras. E a Simone vai estar conosco aí semana que vem, é a próxima convidada, e aí ela vai detalhar para a gente sobre esse, entre outras coisas, também sobre esse livro, tá bom? Gente, muito obrigado aí vocês da audiência. Acessem a nossa página no www.liderare.org, as nossas redes sociais. Ricardo, muito obrigado por você vindo hoje aqui. Obrigado por aceitar o convite. Eu quem agradeço, a gratidão, e agradeço a todos que também estiveram conosco. O Rafael e a Catarina, meus dois filhos estão, a Lê, minha companheira nessa jornada, a Regininha, minha filhada, todos os colegas e amigos de Conscienciologia. Muito obrigado por estarem aqui comigo e conosco nessa noite. Obrigado também, Inês e Rafa Pitt, aí, pela participação, pelas energias. Gratidão. Prazer estar aí de primeira vez, né? Mas estamos começando aqui. Vamos lá, vamos embora. E obrigado aos dois Rafas, né? Os dois Rafas. Obrigado aí, Ricardo, pela toda a história de vida aí, pelos ensinamentos, né? Muita experiência aí para passar para a gente, né? Muita energia ainda, né? Tá com 62, mas tá muito bem aí. Tem que voltar aí, né? Como o Rafa falou, tem que voltar aí mais vezes. Tem muita coisa ainda para passar para nós aí. Então tá, gente. Valeu, obrigado e até a próxima semana aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.